Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, porque o fim de semana foi de semifinais do Campeonato Gaúcho. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro. Para quem está acompanhando também, ótima segunda a todos. Vamos começar falando do Internacional, porque segundo o Ramires, a derrota surpreendente para o Juventude, que o Inter era favorito para esse jogo aí, é culpa do gramado. Será mesmo, Eric? O Internacional perdeu para o Juventude 1-0 no estádio Montanha dos Vinhedos. A qualidade do gramado, sim, é péssima, muito ruim. Isso, eu acho que é uma coisa que sim deve ser levada em consideração. Agora, há algumas desculpas que a torcida do Internacional tem ouvido dessa comissão técnica, porque o Miguel Ángel Ramírez tem dado algumas desculpas. Tempo de trabalho, altitude, que a qualidade do gramado, que são fatores sim que devem ser levados em consideração. Mas me parece que nessa altura do campeonato, com 2 meses já à frente do comando técnico do Internacional, isso já não serve mais para a escora de algumas decisões que acabaram sendo equivocadas na partida de ontem da derrota contra o Juventude. Uma decisão tomada de colocar um volante para jogar na zaga, sem o mínimo de repetição, de entrosamento, e é fácil falar entrosamento porque parece uma coisa que no futebol é muito fácil dizer, mas faz todo sentido quando tu tem a prática, essa sequência, uma sequência de movimentos, uma sequência, essa repetição, que faz com que tu tenha excelência. E isso acontece no futebol como em outras áreas também. E tu querer colocar um volante, claro, o Rodrigo Dourado já havia jogado nessa posição algumas outras vezes, mas ele não é jogador para jogar na zaga. Muito bem, o treinador colocou ele na zaga, bola nas costas, Juventude venceu o jogo. Eu acho que sim, foi um jogo muito ruim, um jogo péssimo. O time do Inter não jogou bem. Teve um pênalti lá também que foi mal anulado. Eu acho que deveria ter sido pênalti. O resultado mais merecido seria 1-1, mas o Miguel Ángel Ramírez, com essas decisões, está colocando o trabalho dele em risco e a pressão sim volta a aumentar. O jogo contra o Olímpia é um jogo que, ao que tudo indicava, depois da goleada para o Deportivo Táchira, ia ser mais tranquilo, me parece que não. E jogar no Beira-Rio, por mais que seja na casa do Inter, vai ser muito difícil, porque o Juventude não vai facilitar a vida. Vamos acompanhar então a fala do Ramírez sobre esse jogo. En este tipo de gramado se hace muy difícil jugar a lo que nosotros queremos jugar, porque el pase no va rápido, porque los controles, los primeros contactos se le van, porque los cruzamientos se nos queda la bola difícil, porque los remates de primera, esa de Mauricio, de Carlos Palacios, en un gramado bien eres capaz de ejecutar. Como estaba hoy acá, es muy complicado. Entonces, para jugar a lo que jugamos nosotros, esta cancha es muy difícil. Entonces es difícil generar, es difícil controlar, que aún pienso, creo que el gol de ellos llega en el momento en el que más control teníamos, en el que más campo contrario estábamos. Llega justo un error puntual en el que estábamos bien y estábamos como cada vez conquistando espacios más perto del área rival. Muito bem, tá aí a explicação do Miguel Ángel Ramírez. A gente vai falar mais ao longo do dia, no Virando o Jogo, sobre essa partida do Inter. Já o Grêmio conseguiu vencer o Caxias. E daí, o que dá para avaliar desse time do Thiago Nunes? Um time do Thiago Nunes que eu acho que a maior referência desse time é um time com poucas modificações do que jogava o Renato para o que joga Thiago Nunes. Alguns ajustes na questão da marcação, da saída, da criação de jogadas, com 2 volantes bem centralizados. Ele jogava, num primeiro momento, no Atlético Paranaense, era um volante só, agora com Thiago Santos e Matheus Henrique, com o Matheus Henrique tendo um pouco mais de liberdade no meio campo. Eu acho que destaques desse jogo: Pedro Jeromel, elogiado inclusive pelo próprio treinador do Caxias, Diego Souza. Fora de forma, todo mundo fala que o Diego Souza está fora de forma, e isso é fato. Até é uma crítica ao jogador. Claro, tem uma experiência, mas ontem marcou 2 gols. Teve toda uma confusão. O goleiro do Caxias também começou com uma discussão lá, teve técnico expulso. Foi, eu acho que, muito parecido com o jogo do Internacional, porque teve bagunça com VAR, discussões, e acho que isso tudo coloca um pouco mais de pimenta nesse salseiro aí que é o gauchão. Eu particularmente gosto disso, é o campeonato raiz. Mas o Grêmio conseguiu vencer
num jogo que também não foi fácil. Era merecido os 2 jogos ter terminado empatado, mas o Grêmio sai com uma vantagem, uma boa vantagem, para botar um pouco mais de calma em contrapartida do Grêmio, que joga no meio da semana a Copa Sul-Americana. E o Thiago Nunes falou sobre essa partida, avaliou o jogo e também sobre o adversário. Te liga. Tivemos uma atuação, a maior parte do tempo, uma atuação equilibrada. A equipe conseguiu defender a maior parte do tempo bem, como você bem mencionou. Tivemos ali um gap, um espaço entre o minuto 28, 29 até o minuto 38, 39, onde sofremos por mérito do adversário, né? O mérito do adversário que conseguiu, principalmente na sua construção ofensiva, na sua saída de bola, fazer uma saída com 3 jogadores até 4, e sobrecarregou também a nossa linha defensiva com 4 a 5 jogadores. E aí a gente acabou colocando nossos volantes muito para cima da nossa linha defensiva e sobrecarregou a nossa primeira marcação, e aí, consequentemente, o adversário conseguiu ter mais posse de bola e criar algumas situações de infiltração. Mesmo assim, não foram situações tão claras, né? Foi mais um volume, alguns cruzamentos, mas dentro disso a gente conseguiu no intervalo reequilibrar, reorganizar, tivemos uma manutenção de posse muito boa, conseguimos criar algumas situações de gol, e passo a passo vamos evoluindo, vamos criando cenários diferentes, mais repertório, para que a equipe possa se portar bem a maior parte do tempo. Lógico, né, que temos que sempre considerar uma parcela importante que é do adversário também, que condiciona os nossos movimentos e o tipo do jogo. Muito bem, Eric. Como é que fica a situação agora com os 2 times? O Grêmio tem vantagem, o Juventude tem a vantagem no outro, como é que fica? A situação é a seguinte, não temos gol qualificado como critério de desempate, ou seja, se o Internacional vencer por 1-0 lá no Beira-Rio, o jogo vai para os pênaltis. Precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar e ir para a final. O Grêmio, um empate só, qualquer empate por 1-1, 0-0, já o classifica para jogar a final. A situação é a seguinte, se o Inter e Grêmio classificarem o segundo jogo, o que tudo indica, deve ser na Arena do Grêmio. Mas eu imagino sim, e torço também, para que nós tenhamos um duelo de Grenal, até porque o Miguel Ângelo Ramírez está sofrendo pressão, sim. Ele está vivendo altos e baixos, e isso principalmente pela tomada de decisão equivocada. Por conta disso, nós temos esses altos e baixos. Mas o Inter já tem alguma evolução. Precisa encaminhar o resultado, porque se o resultado não vier, aí nós teremos problema. Se ele perder um Grenal de final do Campeonato Gaúcho, aí perder o Grenal de final do Campeonato Gaúcho, não sei não se o Ramírez aguenta no cargo. Mas vamos seguindo agora, porque vou aproveitar esse tempinho que nós temos para falar esse caso do Guerreiro, que ganhou repercussão nesse fim de semana. Explica para a gente melhor isso aí, Eric. O que aconteceu é que a assessoria de imprensa do jogador, o empresário, depois veio confirmar para o Globo Esporte, e o repórter Wagner Martins deu em primeira mão essa intenção do Paulo Guerreiro em rescindir o contrato com o Internacional. É bom lembrar que o Paulo Guerreiro vive um momento de recuperação depois do rompimento do ligamento anterior do joelho direito. E ele passa por um período de recuperação, tem uma questão financeira muito grande envolvida, porque é um jogador que ganha um salário muito alto e ainda não renovou o seu contrato. Vai até o final do ano e ainda não veio uma renovação do seu contrato com o Internacional. Portanto, veio essa nota oficial da assessoria do jogador de que o Paulo Guerreiro se viu insatisfeito com a postura do Inter em não renovar, em tardar a renovar esse contrato, e queria rescisão do contrato. Só que o clube, por meio até do CEO Paulo Brax, que falou ontem, eu separei a fala dele, ele disse assim, houve uma surpresa da nossa parte, a questão da nota, e se for do interesse dele rescindir o contrato, já sabe o que fazer. O Inter não é refém de ninguém e de nenhum jogador. Portanto, o clube se mostrou ser muito direto. E aí vai a minha resposta. Imagino que Paulo Guerreiro, sim, deva rescindir o contrato dele. Não sei se fica até o meados da temporada, até o final da temporada, ou se ele vai pagar essa multa, vai rescindir o contrato e vai sair em breve. Mas, de fato, é uma situação delicada, mas aí vai minha resposta. O Internacional tem um excepcional jogador, tem um centroavante em potencial, que é o Yuri Alberto. Não vai ter nenhuma dificuldade em repor esse jogador, que é o Guerreiro, que também vinha com essa instabilidade e lesões, porque tem aí camisa 11 e Yuri Alberto, que é um jogador que sem dúvida alguma vai dar muitos resultados aí, e em breve, no futuro bem próximo para o Internacional. Beleza, obrigado, Eric, e até a próxima. Até a próxima, Leandro, um abraço para todo mundo.